Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Charlene, sou professora de História. Hoje estou aqui para falar sobre o período histórico chamado de Era Vargas. Vamos falar sobre Getúlio Vargas. O Getúlio é um cara controverso na história, ele tem um apelido já que vai nos clarear um pouco essa polêmica a respeito da sua imagem, da sua pessoa. Ele é o pai dos pobres e mãe dos ricos. Toda a história do Brasil ela foi feita pela elite. Nós tivemos um período colonial, tivemos depois um período imperial com herança portuguesa. O momento de mudança política se deu para a elite, com participação da elite. Tivemos o momento da proclamação da República, que foi feita também pela elite. Tivemos um governo oligárquico, que ficou sendo chamado de política do café com leite, onde existiram somente dois partidos políticos, São Paulo e Minas Gerais, porque eram a elite, ou seja, a oligarquia, um governo que governa para poucos, e esse pouco é a elite, que seria café com leite, os produtores de café e os de leite, né? Então ficou esses dois estados se revezando na política. Com a crise de 1929, que atingiu os Estados Unidos, que foi nosso maior comprador, que era o nosso maior comprador internacional, o Brasil vai sentir um choque muito grande econômico, o que vai levar ao golpe, né, dado pelo Getúlio Vargas. A princípio, o Getúlio não queria isso, ele fundou um partido para tentar, então, entrar como presidente, mas não foi possível. Então, hoje nós vamos falar sobre todo esse período. São 15 anos de Era Vargas, então vamos falar dessa figura emblemática, polêmica, que é o Getúlio Vargas, ok? Vamos frisar alguns pontos importantes, então, para falar desses 15 anos de Getúlio no poder. Depois ele volta novamente, quando é aberta a democracia, mas a gente vai criar uma linha de tempo aí para falar sobre ele, ok? Vamos lá, então. Bom, o Getúlio Vargas, como eu disse para vocês, ele tem esse apelido forte, o pai dos pobres e a mãe dos ricos. O Vargas, então, essa era Vargas que a gente chama, vai ser 15 anos de governo, vai de 1930 a 1945. Vargas era um gaúcho de São Borja, governador do Rio Grande do Sul, e acaba, então, depois, né, se tornando, né, candidato à presidência. Como é que vai ser dado esse golpe, certo? Esse golpe vai ser dado a partir do momento em que se viu que o Brasil, então, estava passando essa crise, né, devido à crise dos Estados Unidos em 1929. Os Estados Unidos compravam mais de 60% do nosso café. Então, obviamente, que ele estava passando por aquela crise, ele não tinha como comprar. E isso fez, né, atingir diretamente o Brasil. O Brasil vai sentir um embaque muito forte, por isso a mudança política, né, esse golpe que vai levar o Getúlio Vargas ao poder. Bom, o Vargas, então, vai se candidatar, vai lançar a Aliança Liberal, com apoio do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, e planejava ganhar as eleições. O problema é que, na verdade, ele vai perder as eleições, o vice-presidente dele acaba morrendo também, e vai levá-lo junto com os tenentes, então, assumir o poder, né? Os tenentes, também insatisfeitos com a época da política do café com leite, vão ajudar o Getúlio no golpe, ao qual colocará ele a presidência do Brasil. Bom, o Vargas ele vai inaugurar uma nova forma de governo, que é chamado de populismo. O populismo tem como característica, e cai muito isso em prova, gente, o carisma do presidente. Vocês vão ver pelas imagens, Getúlio está sempre rindo, sorrindo com crianças, então vai trabalhar muito bem a imagem dele, né? Ele é um mediador, por isso que ele é chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Ele é um mediador porque ora ele protege a elite, ora ele vai proteger o povo. Então ele vai criar leis trabalhistas, que a gente vai, né, falar ao longo agora aqui desse vídeo aula. Ele era autoritário, é uma das características do populismo, mas esse autoritarismo era concedido pelo povo, né? Então tinha o culto ao líder, muito parecido com o que acontecia também nos regimes nazifascistas, dessa propaganda, né, dessa questão carismática que aparecia muito, né, o Getúlio com essa propaganda muito forte. Bom, ele vai adotar também, que é importante falar, a questão do nacionalismo, né? Muito amor à pátria, né? Exaltando esse nacionalismo, e também ele vai
ter como modelo os Estados Unidos para recuperar a economia da crise, ele vai adotar um intervencionismo, porque o New Deal, o novo programa que foi adotado pelos Estados Unidos para sair da crise, era o governo interferir nos ramos econômicos. Bom, o Getúlio, então, esses 15 anos vai ser dividido em 3 fases. O governo provisório, de 1930 a 34, o governo constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo. O que eu preciso saber? Vai ser bem resumido, gente, para vocês tentarem focar nas os principais pontos desse governo. No governo provisório, como os tenentes tinham ajudado, né, Getúlio no golpe, eles vão se tornar governadores, na verdade vão ser chamados de interventores, ó. Então todos os tenentes vão se tornar uma espécie de governador, vão ser chamados de interventor, então tu não podia mais votar em governador. Então cada tenente foi designado para administrar os estados, eram interventores. Outra coisa que ele fez foi suspender a Constituição, então ele estava agindo, né, fora da Constituição. Para ganhar preço esse café, que estava sofrendo uma crise muito forte, ele pede dinheiro emprestado e acaba comprando o café e queimando 180 milhões de sacas de café. Então aqui tá algumas imagens mostrando essa queima do café. E a gente pergunta assim, mas como que o Getúlio, né, ele passa a queimar o café, ele compra e queima o café, para o café ganhar preço. Se tem muita oferta do produto, ele vai cada vez despencando, é a lei da oferta e da procura, né? Ele não ganha preço no mercado. Mas a partir do momento que ele diz, olha, agora quem plantar, o governo não compra mais. Nós vamos diversificar a economia. E aí ele queima, então, para esperar que o café ganhasse preço no mercado exterior. Bom, o Brasil, então, né, vai substituindo as importações para tentar incentivar a indústria brasileira. O país começa a dinamizar a economia industrial, plantando outros recursos. E aí eclode uma revolução. A primeira revolução que eclode aqui vai ser a Revolução Constitucionalista ou Revolta de 1932. O que eles queriam nessa revolta? Bom, foi uma revolta paulista em São Paulo. Eles estavam muito descontentes com o interventor, que não era paulista, não conhecia o que o Estado estava passando. Então, o Estado de São Paulo estava falido, estava quebrado, o produto principal era o café, não estava tendo não estava conseguindo se destacar, estava declinando cada vez mais. Então, eles queriam um interventor que fosse paulista e queriam uma nova Constituição. Nesse movimento acaba morrendo, né? 4 pessoas, ficou chamado como MMDC, que seria, né, Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo. Então ficou a sigla do movimento. E aí o Vargas então cedeu, porque ele ficou pensando, eu tô começando o governo, eu vou ceder aos anseios dos revoltosos de São Paulo. Eu vou nomear um interventor paulista e vou criar uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, ele começa a criar a Justiça do Trabalho. Ele cria leis trabalhistas como jornada de trabalho de 8 horas, o salário mínimo que não existia, o voto direto, secreto e feminino. Então o voto passa, né, a mulher a ter direito ao voto. O voto agora é secreto, é direto. Os analfabetos e soldados ainda continuavam excluídos. Mas ele vai criar um ensino primário para ser obrigatório. Então só não se alfabetizava quem não queria. E aí ele vai criando várias coisas aí, né, como as leis trabalhistas, remuneração, né, do descanso semanal, que era domingo, o voto feminino, a justiça do trabalho, né, todas essas leis, indenização sem justa causa, uma pessoa fosse demitida, ela ganharia. Então o Vargas é o grande criador das leis trabalhistas que não existiam. E isso faz com que ele seja chamado de pai dos pobres, ok? Bom, aí vem, né, na Constituição que ele cria, ele tinha que abrir novas eleições, já estava de 1930 a 34, aí na Constituição ele diz que o próximo presidente não será votado. Ele cria o voto, mas não permite que as pessoas votem. Então, a pessoa que entraria na presidência seria indicado indiretamente. Aí ele cria, então, né, mais um período de governo, que será chamado de governo constitucional. Acabou o governo provisório e entrou o governo constitucional. Aí vai de 34 a 37. Aqui tivemos a rivalidade entre 2 partidos, a Aliança Integralista Brasileira, AIB, que era, né, defensora do Vargas, tinha o cunho fascista, e a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora.
Bom, o que acontece, gente? Aqui é um resumo do que vai acontecer, tá? A e B, que era a Ação Integralista Brasileira, de cunho fascista, tinha como lema Deus, Pátria e Família, e o líder era o Plínio Salgado. Eles eram anticomunistas. O outro partido, que era a ANL, Aliança Nacional Libertadora, ela era de cunho comunista e tinha por líder o Luiz Carlos Prestes, que era antifascista. Um era contra o outro, ó. Aí se criou algo extremamente importante, que foi a Intentona Comunista. O que foi a Intentona Comunista? A Intentona Comunista, ela foi um período que os comunistas tentaram dar um golpe, tá? Forjaram um golpe, mas esse golpe não deu certo, tá? E aí causou o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, né? Então causou o fechamento, e esse movimento, então, que não deu certo, não conseguiu tomar o poder, não conseguiu fazer o golpe, ele vai ser perseguido, né? Então ele vai ser extremamente perseguido, que vai acabar gerando, né, a prisão dos líderes, que é a Olga Benário e o Luiz Carlos Prestes, que era o líder do partido. Ela, gente, ela veio trazendo o Luiz Carlos Prestes, sendo uma agente secreta para tentar proteger ele. Ela acaba se apaixonando por ele e engravida. Ela, mesmo estando grávida, ela na prisão vai ser deportada para a Alemanha nazista, porque ela era judia, comunista, então vocês imaginam, né? Ela foi morta num campo de concentração nazista, tá? Então a Olga Benário tem um filme muito bom, que é a Olga Benário, que conta toda a trajetória aí dela, da vida, da história dela, né? Tudo que ela passou. Então ela acabou, né, entrando para o Partido Comunista, foi uma espiã e também uma agente de defesa do Luiz Carlos Prestes, vem trazendo, escoltando ele para cá, se apaixona por ele, engravida dele e acaba, né, dando à luz na Alemanha nazista, ao qual, né, ela acaba morrendo nos campos de concentração. Esse é o filme que eu super indico para quem quer aprofundar os estudos, é maravilhoso, que conta a vida da Olga Benário, para até mostrar um pouco que até então eu estava falando sobre as leis trabalhistas, o voto feminino, enfim, várias coisas que o Vargas tinha criado, e aí a gente impacta, né, nessa história dessa mulher que sofreu muito nas mãos de Vargas, né? Foi devido à ordem dele de deportá-la que ela acaba sofrendo o que ela vai sofrer nos campos de concentração. Onde a filha vai ser tirada dela, ela não vai saber notícias da filha por anos, depois que ela vai acabar recebendo uma foto e uma carta sabendo que a menina estava bem, estava nos cuidados da mãe do Luiz Carlos Prestes. Enfim, vale a pena, super indico esse filme. Bom, e aí, pessoal, tem o plano Cohen. O que acontecia? O Vargas tinha que entregar o poder em 37. Ele cria várias coisas, mas, na verdade, as pessoas não podem votar. Ele cria vários direitos, mas ele quer permanecer no poder, ele não quer abandonar o poder. E aí, então, ele tinha que abrir novas eleições. Aí, ele percebendo isso, a Intentona Comunista já foi uma perseguição, os comunistas foram presos, foram deportados do Brasil. Esse é o outro lado do Vargas. Então, ao mesmo tempo que ele tem um lado de criador de leis, protetor dos pobres, ele tem esse lado ditador, porque a última fase do governo dele é uma ditadura. Então o plano Cohen foi isso, ele inventou um plano falso, foi forjado por ele mesmo, declarando que os comunistas queriam tomar o poder em 37, esse é o plano Cohen, então um plano falso onde os comunistas queriam tomar o poder, e aí precisava o Estado então interferir e dar um jeito de abafar com essa situação. Foi o que ele fez. Ele disse, olha, agora a gente vai instalar uma ditadura, eu vou ficar no poder porque os comunistas estão assumindo o poder. Esse é o plano Cohen. Ok, pessoal? Bom, e aí começa a ditadura de Vargas. Eu vou dividir o videoaula em duas partes. O aula 2, então, vai ser só para falar sobre a última parte do governo, que é o Estado Novo.